Muito obrigada pela sua presença aqui. Boa noite, Juliane, boa noite, Eugênio, boa noite, Thaís, e boa noite a você que está aí no pé do rádio nos ouvindo. Estou aqui à sua disposição, um prazer estar aqui novamente, já vim aqui faz um tempinho, né? Estou aqui à disposição para a gente conversar. É sempre bom conversar com o senhor, viu? Olha, começar aqui falando de um ouvinte aqui que mandou uma mensagem para a gente. Boa noite a todos do Jornal da Noite, meu nome é Gustavo Magno e eu gostaria de parabenizar o deputado Mineiro pela sua atuação de hoje. Precisamos de mais deputados como ele. O que foi que aconteceu hoje na Assembleia Legislativa, deputado? Eu penso que ele deve estar se referindo à votação dos projetos encaminhados pelo Tribunal de Justiça, né? E o que eu fiz foi um esforço eu fui incompetente, que eu não consegui convencer a Assembleia, não era o caso da Assembleia em si, mas o próprio Tribunal. Até tem a ver, deputado, desculpe interromper, mas já tem uma pessoa aqui dizendo que discorda, diz que o senhor teria votado aí contra os servidores da Justiça. Eita! Não, mas essa pessoa aí deve estar falando sem saber do que se trata. Flávio. Né? Ele é servidor da Justiça, não dá nem... Eu acho que não. Porque tem algumas pessoas, quando falam assim de mim, do PT, já é contra sem saber o quê. Deve ser cidadão aí. Eu acho natural, né? Deve ser cidadão aí, porque não sabia o que aconteceu e já está dizendo bobagem. Conta o que foi que aconteceu hoje. Então, tem uma votação dos projetos relacionados, além dos projetos, os projetos mais polêmicos, era um que transformava Anuene em Quiqueno, não é? Eu votei contrário pela ausência de informação dos impactos mais necessários, e o grande debate foi a chamada GTNS, né, que é a gratificação de técnico superior, que foi congelada. Ela já tinha sido extinta numa lei de 2013, ela foi congelada, criando uma situação bastante peculiar, que os servidores do tribunal, que todos tinham, vão ter agora, como ela está congelada, cada um recebe de acordo com o nível. E eu propus que mesmo ela tivesse sido congelada no topo, né, no valor, lá no nível último, que os outros pudessem fazer uma sessão, para evitar uma demanda judicializada que vai acontecer em relação a isso, e até porque a economia, em relação a essa questão, do meu ponto de vista, é bastante pequena. É necessário adequar assim, o tribunal na questão. Mas é necessário não só sobre os servidores, mas também sobre o conjunto, inclusive, dos magistrados que tiveram aumento, que não foi inclusive nem pela Assembleia, conforme concepção e entendimento do CNJ. Deve ter sido isso. O senhor também foi autor de um destaque hoje. Qual foi o destaque? Eu vou bem lembrar, Thaís. É que, como foi modificado a questão dos cargos comissionados, a maneira que o projeto chegou na Assembleia, ele possibilitava que funcionário extrajudiciário ocupasse as funções bem exclusiva de secretário, digamos assim, de diretoria, e bem interna e bem técnica. Eu sugeri que retirasse essa abertura e que fosse exclusivo dos servidores do judiciário. E foi aprovado assim, acho até inclusive por unanimidade de toda a casa. Ok. Deputado, vamos falar um pouquinho de política aqui para a gente esquentar. Antes eu queria saber, de você falar de política, que você pega no pé do deputado, que eu sei. De jeito nenhum, jamais. Hoje o senhor vai receber uma homenagem. Mineiro. Deputado, hoje o senhor vai receber uma homenagem no Teatro Alberto Maranhão, dada aí pelos policiais militares, né? A medalha aí. O senhor Galeno e o presidente Ezequiel Ferreira. Junto com o governador. Muita honra, né? Eu me senti bastante honrado. Porque, na verdade, o que eu faço como deputado é nada mais do que a minha obrigação, né? Então, eu sempre acho assim. E, bom, fazendo isso e ser homenageado... E o senhor acha que está recebendo esse mérito por quê? Pelas ações que nós temos feito em relação às melhorias, à defesa da questão da segurança, à articulação dos direitos policiais, né? A nossa trajetória de valorizar essa corporação tão importante, a questão da segurança. É essa a razão. Então eu me sinto bastante honrado. Como líder do governo, o senhor acha que tem jeito para essa situação de insegurança que nós estamos vivendo no Estado, deputado? Olha, independente de você estar assumindo a função ali do governo, eu acho que tem jeito. É para isso que a gente faz política, né? Para dar jeito nas coisas. E é para isso que o governador foi eleito também, para mudar essa situação. Tanto tem jeito que os dados, a despeito de muita ocupar, e é importante que a sociedade reaja a movimentos, os dados já mostram resultados importantes, pequenos, mas importantes. Eu acho que a gente tem que comemorar
os resultados, mesmo que sejam pequenos, e cobrar avanços. Vou dar só um dado importante que eu considero. Depois de quase 10 anos de curva ascendente de índice de dados de número de homicídios no Rio Grande do Norte, nós, nos 3 primeiros meses do governo Robson, pela ação muito decisiva dele e a orientação dele e a articulação da secretária Kaline no conjunto das polícias, com todas as dificuldades, os índices de homicídios caíram. Caíram aí cerca de 12% a 14%, 14%, né, de acordo com o critério que você usa. 14,63%. E o que é interessante, no passado nós tínhamos todo o questionamento da questão dos dados. Agora os dados estão escancarados, né? Estão aí escancarados para que as pessoas possam utilizar e tal. É óbvio que existe a discussão, a população hoje através das redes sociais, levanta, cobra, acontece os furtos, isso é muito bom, a população está articulada. Então, e a ação do governo, tanto respondendo você concretamente, a ação do governo mostra que é possível sim. Agora, para avançar, a minha tese, Thaisa, Juliana e Eugênio, é o seguinte, que precisamos integrar em todos os níveis polícia. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, como está sendo feito com a Polícia Estadual, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, articular as cidades onde tem guarda municipal. Eu inclusive estou sugerindo ao governador a realização, tipo um seminário da região metropolitana de Natal, que incluir todos os níveis das polícias para apresentar os dados. Né? Guarda municipal, né? Para que serve as guardas municipais porque também, todas as experiências no Brasil e no mundo principalmente, onde aconteceram diminuição de índice, mostra a integração da ação das polícias, né, em todos os níveis. Né? Você imagina você pegar uma ação, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, as polícias estaduais, Guarda Municipal em Natal ou em Parnamirim, onde tem, impacta e permanente. Então, estou sugerindo ao governador que faça uma articulação dessas instâncias, discuta, apresente os números e tenha decisões estratégicas. Isso está sendo feito, os planos estratégicos. Então, paralelo a apagar o fogo e tal, o que é interessante é a discussão orientada pelo governador de pensar estrategicamente. E tem, na área da segurança, teve um seminário há cerca de um mês com um consultor, que é o mesmo consultor, o professor Raton, que é o mesmo consultor de Pernambuco, apresentou dados interessantes, tem uma concepção, eu acho que vai dar certo sim, vai enfrentar esse problema, como já vem dando resultado. Deputado, o senhor, até a gestão passada, o senhor era um deputado de oposição, hoje o senhor é um deputado de governo. Um ouvinte pediu para eu fazer a seguinte pergunta para o senhor. O senhor, no governo, na gestão passada, o senhor questionava a contratação de professores temporários. Hoje o senhor acatou a convocação de 428 professores temporários pelo governo Robson Faria. O que foi que mudou, que o senhor antes achava que era errado e agora o senhor acha que é correto? Rapaz, esse povo está ligando para cá tão desinformado, né? Primeiro, não existe contratação de 428 professores temporários pelo governo Robson, tá? Primeira questão é essa. Mas vamos responder aqui. Eu fui favorável ao projeto de lei, inclusive fiz emendas e trabalhei para a contratação de temporário. O que é professor temporário? É o professor que substitui quem tem licença por gestante, quem tem licença por questões de saúde, quem tem licença porque assumiu outro cargo e tal. Não, aposentado já não é temporário. O professor temporário é para isso, tá certo? Então eu fui temporário, tanto é que encaminhei a votação, pedi dados, questionei e tal, né? A outra questão é 428 contratados de concursado. Tem nada a ver com temporário isso aí. Concursado não são temporários. Não. Então. E deve contratar mais. A minha posição deve chamar mais. É o pessoal do concurso que aconteceram 428 aposentadorias, porque não está no limite prudencial. Só pode contratar, além de outras exceções, para substituir aposentados, no caso, né? Então, como aconteceram 428 aposentadorias da educação, se contratou 428 aposentadorias. Professores não temporários, está desinformado quem passou essa informação aí. E segundo, está se fazendo novos estudos e novas aposentadorias para contratar. Eu falei, inclusive, quando houve essa contratação, que ela foi importante, a decisão do governador, mas mesmo assim não ia resolver um grave problema, que é a falta de professor. Nas escolas, tem muitas escolas faltando professor. Qual é o grande problema? Não teve planejamento. Incrível, a secretaria não sabia assim, 2015, quantos professores vão aposentar? 2016, 2017, tem que fazer esse planejamento para preparar o concurso, para aí repor essa mão de obra que é aposentada. Só para você ter uma ideia do descaso, tinha 3.300 aposentadorias
tem ainda travada esperando a decisão do governo. O governo está fazendo devagarinho as aposentadorias e vai substituir professor não temporário, mas professor contratado que teve jeito do concurso. Então é essa a decisão, não tem nada de mudar o discurso, continua com o mesmo discurso, tem que ter prioridade mesmo. Eu posso falar de política? Isso é política, mas pode, imagina. Imagina, pega no meu pé. Deus me livre de pegar no pé do senhor. O quê? Deputado, me conta uma coisa. A gente recebeu aqui sexta-feira o senador José Agripino, né? E ele praticamente revelou aqui ao Jornal da Noite. Tá, gente? Eu não vou. Vai, fala. Praticamente revelou aqui ao Jornal da Noite que a oposição está se preparando para pedir o impeachment da presidente Dilma. Segundo ele, tem 3 frentes aí andando, né, para que isso aconteça. Uma no TCU, outra no TSE e outra na Procuradoria-Geral da República, né? Processos contra a presidente Dilma que pode levar ou em cassação ou impeachment. Como é que o senhor vê essa situação, já que Dilma mesmo convocou uma reunião, ou seja, já se fala sobre impeachment, inclusive... Assumiu o discurso. Eu acho que é coerente. A pergunta já está pequena, eu queria aumentar ela mais um pouco. Pois não. Vou completar. Eu inclusive, estava fazendo umas pesquisas e vi que em 2001 o presidente Lula, junto com o PT, lançou uma campanha chamada Show Corrupção. Ele aparece em cartaz, Zé Disseu, né, vários petistas, ele ainda não era presidente, com essa campanha criada pelo Duda Mendonça. O que é que mudou? Por que agora a gente vê essa discussão de impeachment por corrupção e por tantas outras acusações ao governo do PT, e quando vocês eram um partido que a gente esperava uma postura diferente? O que é que aconteceu? Vamos separar por parte. Tá lembrando? Lógico, vamos separar. Eu estou inscrita primeiro. Eu vou te responder primeiro. Eu acho coerente com a história do José Agripino. Surgiu na política indicado pela ditadura militar, né? Preside um partido que está em extinção, né? Que é sucedendo o partido que veio da ditadura militar, então é coerente que, derrotado nas urnas, 4 vezes já, nos últimos tempos, né? 4 derrotas nas costas, não chegando por voto, aí quer buscar. Acho coerente com a história dele. Agora, é a disputa política, como diz a presidenta Dilma outro dia, não é? Outros momentos mais duros na história ela já passou. Enquanto uns eram indicados para prefeito pela ditadura, ela lutava contra a ditadura. Ele falou que o discurso de vocês é sempre esse da ditadura e tal, tem que mudar. Porque ele disse aqui no jornal. O problema é que ele quer esconder uma verdade óbvia, né? Um fato histórico, não tem como, né? Isso é verdade. Olha, quer esquecer a ditadura? Nós não vamos esquecer, até para ela não se repetir. Né? Acho que quem esquece são eles. Ponto. Isso é muito claro. Né? E é paladino da ética. Quem não conhece, né? Vamos combinar. Né? A história política, como é que se organizou, como é que faz e tal, tudo mais. Então, acho que não tem muita... Né? As pessoas sabem quem são os responsáveis. Outro dia que estava lá de moral, lá no Palácio, fazendo pose, né, com o pessoal, o ato contra a Dilma, na outra semana estava sendo denunciado aqui com aquele... né? Um processo sigiloso que tem, porque recebeu uma propina não sei de quem e tal. Então são essas figuras que as pessoas diferenciam. Ponto, tá certo? Acho que nós vivemos uma disputa política no Brasil importante, que não é só da agora. Quem conhece minimamente a história do Brasil, né, sabe o que aconteceu na época do Getúlio, sabe o que aconteceu na época da ditadura, que é a ditadura que deu líderes, entre aspas, políticos, como esse cidadão que você citou aí, que tem um espaço dele e é representante da sociedade. Ponto. Essa é uma questão. A outra questão é a questão da corrupção. Nós continuamos achando, sim, não só na fala, mas na prática. Nunca se combateu tanta corrupção, né, inclusive contra membros do nosso partido, que porventura tenha cometido isso, como agora nos governos do presidente Lula. Mas se combateu porque teve, né, deputado? Bom era que não tivesse havido. Pois é, mas combateu porque teve também uma decisão de aparelhar os organismos para combater. Você não conhece nenhuma interferência do governo para não se combater essa questão. Nós temos que combater isso mesmo. Agora, não pode ser seletivo, né? Porque eu vou pegar um exemplo, vamos discutir logo as coisas como... as contribuições da campanha. Esse último caso aí, toda semana aparece um caso, né? Esse último caso que uma empresa disse que doou 7 bilhões para o PT. Está lá na prestação de contas do Partido dos Trabalhadores. O PT... foi ilegal. Agora, o PSDB, que recebeu 8 e tanto, foi correto, foi pelos belos olhos. São todos ilegais, né? Deputado, nesse caso são todos legais e declarados. Está lá declarado. Então, nós temos combate à corrupção e temos a disputa política no Brasil. Agora,
A indignação é seletiva. A indignação é seletiva. Pessoas como o senador conhecem a história, passou a vida toda calada sobre o descalabro no Brasil, ditadura militar. Vem aqui falar, tem moral para falar contra o PT, de corrupção e tal, pelo amor de Deus. Isso é debate político. Sim. O problema, deputado, é que assim, o que a gente viu dentro de uma prisão foram pessoas do PT. Exatamente, porque funciona contra o PT. O mensalão, por exemplo, né?